O estudo da palavra de Deus de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 28, no versículo de número 16. Existe um ditado popular que as pessoas falam muito lá fora, e eu gostaria de perguntar se você concorda ou não com esse ditado. As pessoas dizem que a pressa, ela é inimiga da perfeição. Já ouviu alguém falar sobre isso já, né? A pressa é inimiga da perfeição. Você concorda com esse ditado, né, popular? Você acha que realmente a pressa, ela se transforma em uma inimiga de alguém que busca, que almeja, que deseja, enfim, uma perfeição? Eu acredito sim que esse ditado tenha um fundo de verdade. Inclusive, para quem veio no domingo aqui na igreja, nós pregávamos aqui sobre Mefibosete, e uma das coisas que nós aprendemos, e até o que gerou no meu coração o desejo de criar essa mensagem de hoje, nós vimos que após a morte do rei Saul e a morte de Jonatas, o seu filho, naquela batalha, a ama de leite, a babá de Mefibosete, a pessoa que era a responsável dos cuidados daquele garoto, que tinha 5 anos de idade apenas, na ânsia, na pressa de tentar salvar aquele menino, porque ela sabia que os inimigos, agora vitoriosos, venceram Saul, venceram Jonatas, que a qualquer momento chegariam ao acampamento, e a primeiro que buscariam era os descendentes do rei. Mefibosete, sendo um descendente, ele era um alvo primário. Então aquela sua ama, sua babá, na pressa de tirar o garoto dali, e veja que a situação em torno do que estava acontecendo realmente exigia uma atitude ágil, uma atitude rápida, uma atitude para aquele momento, não dava para esperar. Tinha que ser uma atitude urgente, e ela tomou essa atitude. Mas ao pegar aquele garoto e sair correndo desesperadamente, a gente aprendeu no domingo que houve um acidente, aquele garoto cai dos seus braços, fratura as suas pernas de uma tal maneira que aquele garoto se transforma coxo. Com 5 anos de idade, ele se transforma coxo, e nunca mais, durante toda a vida dele, ele nunca mais andou. Morreu com aquela enfermidade. E perceba que foi um acidente, é claro, não era a intenção da babá de derrubar a criança, não era a intenção do Mefibosete de cair, né? Tudo poderia talvez ter sido evitado se maiores cuidados tivessem sido tomados, mas eu repito, aquela situação em específico obrigava a agir com pressa, e esse é o nosso problema, é porque a gente se coloca nestas situações que parecem nos obrigar a tomar atitudes urgentes, atitudes alarmantes, atitudes que a gente acha que se a gente não fizer aquilo hoje, não fechar aquele negócio hoje, se não assinar aquele documento hoje, se não falar aquilo hoje, e a gente acha, não, eu tenho que fazer isso, e nisso que a gente pensa ser obrigado a agir, e aí a gente acaba agindo nas emoções, a gente acaba agindo nos sentimentos, a gente acaba agindo pelas nossas ansiedades, a gente vai agindo segundo os nossos medos, nossas dúvidas, e pode ser que esta pressa em agir faça nós darmos um passo maior do que a nossa perna possa suportar. E um acidente, como aconteceu com o Mefibosete, pode também vir a acontecer com cada um de nós. Então,
no domingo eu preguei essa palavra, é claro que o sentido foi completamente diferente, né? Nós estávamos falando de restituição, da beneficência que Davi quis fazer, né, para a família de Saul. Ele tinha aquele pacto com Jonatas, então a pregação foi outra. Mas quando eu comentei sobre esse fato, isso ficou no meu coração. É como se Deus falasse assim, ó, cavuca aí, dá uma garimpada, porque tem ouro aí. E eu estava orando, e Deus falou, realmente, avisa o meu povo, alerta o meu povo, para que eles não hajam como aquela ama de leite, que o meu povo não se apresse a fazer uma coisa. Por quê? Como já diz o ditado popular, a pressa é o que, irmãos? É inimiga daquela pessoa que quer a perfeição. Bom, aqui no livro do profeta Isaías, que você abriu, no capítulo 28, verso 16, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová, o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra que já foi provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme, ela já está bem fundada. E aí ele declara: aquele que crer, ele não, o que, irmãos? Ele não se apresse. Eu vou ler de novo. Portanto, assim diz o Senhor Deus, o Senhor Jeová, atente-se a esse recado, ele vem do próprio Deus a você. Eis que eu assentei em Sião uma pedra. Deus foi lá, colocou essa pedra, ela está assentada, ela foi fortificada, ela está preparada, uma pedra que já foi provada, ela já está pronta para que der e o que vier. É uma pedra preciosa de esquina, que está bem firme, está bem fundada. Então o que Deus já colocou na nossa vida é firme, é fundado, nada pode abalar, nada pode tirar, nada pode remover. E aí ele diz: aquele que crer, ele não, o que, irmãos? Não se apresse. Eu não vou perguntar aqui quem crê e quem não crê, porque é claro que se eu perguntar quem crê, todos levantarão as mãos e dirão: eu creio. Eu sei que você crê. Agora, uma das atitudes daquele que crê, uma das atitudes que Deus espera daquele que diz crer, é não se apressar. Deus falou: você crê mesmo? Você crê que eu já preparei uma pedra, que eu já deixei tudo fundamentado, que eu já deixei tudo preparado? Você crê mesmo? Não, eu creio, Senhor. Você crê que já foi provado? Você crê que já está? Não, eu creio. Então, já que você crê, não tenha pressa. O ser humano por si, nós somos pessoas apressadas. Verdade. Nós somos pessoas que, no que depender de nós, a gente quer tudo para ontem, não é verdade? Né? Quando é algo que vai nos satisfazer, que vai nos alegrar, a gente quer com urgência. E a gente tem um problema sério na questão do esperar, do aguardar o tempo. E nós somos levados pela palavra de Deus a entender que existe para todo o propósito debaixo do céu um tempo que já foi estabelecido, que já foi determinado. É como o tempo da vida, o tempo da gestação. Uma mulher que descobriu estar grávida e foi a uma consulta, sabe, fez ali o exame, o médico olha e fala assim: olha, você está grávida, um exemplo de 3 meses. 3 meses. Então aquela mãe, ela sabe que se ela está grávida há 3 meses, ela ainda vai ter que aguardar quanto tempo, irmãos, para ver o seu filho? Ela vai ter que esperar mais 6. E ela vai ter que aguardar.
ela vai sentir aquela criança mexendo dentro dela, ela vai sentir o chutinho da criança, né? É possível, a gente até às vezes coloca a mão na barriga assim, né? Eu lembro quando a minha esposa estava grávida, colocava a mão assim na barriga, eu sentia a criança, né? Meus filhos, assim, passavam a mão, o pé, chutava, né? E é uma coisa tão linda, mas não adianta você ficar, não, tem que nascer hoje, tem que nascer, não, não vai nascer hoje, vai nascer daqui a 6 meses, já tem 3, já está grávida do 3º mês, então tem que esperar mais 6, mas e se a pessoa quiser apressar as coisas? Não, eu quero ter contração agora, eu quero gerar agora, esse filho vai ter que sair agora, ainda que saísse, esse filho provavelmente não sobreviveria, porque ele ainda não está completamente formado, completamente feito, seus órgãos, sabe, a sua estrutura, então tem que aguardar, Os antigos já falavam, irmão, que o apressado, ele come o quê? Ele come cru. Você vai lá, colocou um bolo no forno, se aquele bolo tem que ficar ali 40 minutos, 45 minutos, não adianta em 10 minutos você querer abrir o forno para ver, aí deu 10 minutos, eu vou dar uma olhada, é perigoso o bolo fazer o quê? Murchar, vai ficar feio, não vai prestar, mas tudo por causa do quê, irmãos? Da pressa. Nós somos muito apressadinhos, nós somos muito acelerados. Só que o profeta Isaías, cheio do Espírito de Deus, ele falou assim: você crê que Deus já deixou tudo preparado? Você crê nessa rocha? Sabe, naquilo que Ele fundamentou na sua vida, o que Ele firmou para você? Então, já que você crê, você não deve se apressar. Tenha calma, tenha paciência, tu vai chegar lá. Você vai alcançar o seu objetivo, os seus ideais. Não se apresse. Lá no livro de Provérbios, vamos começar aqui a entender, Provérbios 28, algumas pessoas, elas têm pressa em prosperar, por exemplo. Têm pressa de ficar rica. Provérbios 28, verso 20. Eu já conheci pessoas que, por causa da sua ânsia, do seu desejo em prosperar, humilharam pessoas, maltrataram pessoas, enganaram pessoas, mentiram. Pessoas que, para prosperarem, deixaram de lado suas famílias, deixaram de lado seus filhos, um pensamento focado só no dinheiro, 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 dinheiro. E quanto mais queriam aquela condição financeira, talvez até alcançavam resultados financeiros, mas o custo que aquilo lhes cobrava era um custo alto demais. Porque para que ela tivesse tal prosperidade, ela teve que passar por cima, irmão, de muita coisa. Ela teve que criar inimigos, ela teve que fazer coisas das quais Deus não aprova. Mas é a pressa de enriquecer. Prosperidade, irmãos, é dom de Deus. Eu creio que Deus tem uma pedra, um fundamento de prosperidade para todos nós. Deus não quer ver ninguém na miséria, na dívida, na escassez, no opróbrio. Não, Deus quer ver cada um de nós em prosperidade. Diga graças a Deus, irmãos. Agora, eu vou alcançar a prosperidade? Vou. A minha prosperidade será fruto da minha fidelidade para com Deus, dos meus dízimos, os meus votos, o meu trabalho, o meu empenho. Deus me dará sabedoria, estratégias, me dará a inteligência, o conhecimento, e eu vou prosperar segundo aquela prosperidade que Deus me capacitará a ter. Então, segundo a minha capacidade de administração,
segundo aquilo que eu busco em Deus, que eu oro a Deus, Ele vai me prosperar. Agora, essa prosperidade, ela deve surgir e ela chegar-se na nossa vida naturalmente. Se para que eu prospere, eu tenha que queimar etapas, se para prosperar, eu tiver que maltratar alguém, eu tiver que usar as costas de alguém como trampolim para o meu sucesso, se para que o meu sucesso alguém tenha que fracassar, ou eu tenha que levar alguém ao fracasso, então, irmãos, essa prosperidade, ela é falha. Ela não vem de Deus, porque a bênção que vem de Deus, aquela que enriquece, diz a Bíblia que não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, toda prosperidade que traz consigo um ônus de dor, de problema, de afastamento familiar. Uma vez um rapaz falou para mim, falou, pastor, eu vou me mudar para tal país, porque lá as pessoas estão prosperando. Eu falei, você vai levar a tua família? Não, pastor, eu vou viajar sozinho, vou ficar lá 3, 4 anos só. Eu falei, mas peraí, você acabou de ter filho, cara. Você vai viajar, vai ficar todo esse tempo fora, você não vai ouvir o teu filho falar as primeiras palavras, você não vai ver o teu filho dar os primeiros passos. Eu falei, será que vale a pena você sacrificar a tua família em busca de um sonho de prosperidade? Eu acho assim, Deus pode te prosperar aqui mesmo, ou te dar condições de você viajar, mas levar toda a sua família contigo. Porque se para você prosperar, você vai ter que se afastar da tua esposa, você vai ter que se afastar do filho. Eu falei, será que essa prosperidade vem de Deus? Irmão, tem gente que fala, pastor, eu não estou tendo tempo de ir na igreja, porque eu estou tão atarefado no meu trabalho, eu não estou tendo tempo de ir na igreja. Pastor, eu até vinha toda quarta-feira, hoje eu não posso mais. Mas Deus sabe, é porque eu estou trabalhando muito. Deus sabe que você está trocando a presença de Deus por algo financeiro. Sendo que Deus, irmãos, Ele é tão poderoso que pode me prosperar. E vai me prosperar de tantas formas, que eu não vou precisar sacrificar a minha vida espiritual, não vou precisar sacrificar a minha família, eu não vou precisar sacrificar nada, porque aquilo que vem de Deus não acrescenta dores. Mas tem gente que tem pressa em ficar rico, tem gente que tem pressa, e aqui a Bíblia diz, Provérbios 28, verso 20, diz assim, o homem fiel, o que acontecerá com ele, irmãos? Abundará em bênçãos. Seja fiel. Deus vai abundar a tua vida de bênçãos, de sucesso, de vitória, mas o que se apressa, olha a pressa aí, inimiga da perfeição, mas o que se apressa a enriquecer, o que a Bíblia diz? Não ficará sem castigo. Você vê que quem tem pressa de enriquecer, ele acaba atraindo para a vida dele problemas. Quem tem pressa em ficar rico, ele atrai más aventuranças. O homem fiel, Deus acumula, Deus abunda de bênçãos. Basta ser fiel, irmão. Deus vai acrescentar, Ele sabe dos teus compromissos financeiros, Ele sabe dos seus sonhos financeiros, econômicos, Ele sabe dos desejos do teu coração, e se você for fiel a Ele, Ele vai te abundar de bênção. Agora, quem tem pressa, quem quer prosperar a qualquer custo, ele incorre num sério risco. Você já ouviu falar de um homem chamado Geazi? Já ouviu falar desse homem? Geazi foi o obreiro do profeta Eliseu. É interessante, irmãos, que, olha que coisa, olha essa passagem que interessante. A Bíblia diz que Naamã estava com lepra. Não estava com lepra, Naamã? Estava com lepra. Naamã, ele vai ao homem de Deus
em busca da cura. E o homem de Deus pede para que ele se banhe lá no rio, no Jordão, 7 mergulhos. E, a princípio ele não queria, aquela questão de orgulho e tal, mas não é aí que eu quero falar hoje. Os amigos aconselham, não, vai lá, rei, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Ele te pediu uma coisa tão fácil, vai lá, né? Bons amigos ajudam, irmão, muito na nossa vida, bons amigos. Aí o Naamã vai lá, dá os 7 mergulhos. No último mergulho, diz a Bíblia que a sua pele estava completamente curada, sadia. A lepra havia desaparecido. Mas o homem, irmão, Naamã, ficou tão feliz, tão contente. Sabe, aquilo para ele era tudo o que ele queria. Que ele volta a falar com o homem de Deus. E ele leva presentes. Ele leva riquezas, ele leva recursos. É só que o homem de Deus, ele não aceita. E por que ele não aceita? Porque aquela glória pertencia a Deus e não ao homem. Quem havia curado Naamã era Deus e não o homem. Então, se ele tivesse que dar uma oferta, essa oferta tinha que ser apresentada no templo, para a obra de Deus, para as obras da igreja, e não para um homem, uma pessoa física. Por isso que Eliseu não recebeu. Só que o Geazi, na hora que veio, irmão, aqueles presentes, ele cresce um olhão desse tamanho. Não é verdade? Olha a pressa em enriquecer. Será que Deus não tinha prosperidade para Naamã? Claro, para Naamã não, para o Geazi. Será que Deus não tinha prosperidade? É claro que tinha. É claro que tinha. Só que ele espera o Naamã ir embora e ele vai atrás do Naamã. Conta uma mentira para Naamã. Naamã, eu vim aqui porque o meu Senhor me mandou. Tem gente que tem esse costume, né, de usar o nome dos outros, como se os outros tivessem falado coisas que na verdade nunca disseram. Nunca disseram. Meu Senhor me mandou nada. Ele me mandou aqui porque chegou aí uns profetas de longe, acabou que ele precisou de uns presentes aí. O Naamã falou, olha, fica à vontade, você serve, pode pegar o que você quiser. O Naamã pega parte daquela riqueza, o quanto ele podia carregar, e leva embora. Agora Naamã era rico, tinha uma grande condição, porque ele pegou aquele tesouro de Naamã. Agora, financeiramente, estava próspero, estava bem sucedido. Só que o profeta chama ele para uma conversa e fala, rapaz, onde você estava? Aí ele mentiu de novo. Eu não estava em lugar nenhum, estava aqui mesmo. Tem certeza? Tem. Pois é, mas você acha que o meu espírito não foi contigo? Você acha que Deus não viu o que você fez? Você acha que você está enganando a quem? Não está certo isso. E você sabe, irmão, que por causa desta pressa em enriquecer, o Geazi acabou, diz a Bíblia, contraindo a lepra que estava em Naamã. Agora ele tinha muito dinheiro, mas também tinha muita doença. Estava lá leproso. O que adiantou aquilo? Você vê que aquele dinheiro foi para ele maldição, não foi bênção, porque acrescentou para ele dor. Toda a prosperidade que acrescenta dor, não veio de Deus, não veio. Agora o Naamã estava lá leproso, o Geazi estava lá leproso. O que adiantou, irmão? Tem gente que trabalha, adoece e morre. O que valeu todo aquele estresse? Hoje em dia as pessoas estão tão estressadas, tão nervosas, porque querem produzir, crescer, prosperar. Sendo que, como a gente acabou de ler aqui em Deuteronômio, o homem fiel, Deus abundará de bênçãos. Basta ser fiel, irmão. Deus conhece as suas necessidades financeiras e vai te acrescentar.
não queira enriquecer com pressa. Judas, coitado, Judas foi lá e pegou 30 moedas de prata. Não foi isso que o Judas fez, irmão? Pegou 30 moedas de prata e vendeu Jesus. Irmãos, um relacionamento de fidelidade com Jesus podia gerar para Judas quantas e quantas moedas. E não eram de prata, não. Seriam moedas de ouro. Você compreende? Mas tem gente que aquela ânsia, o querer prosperar, dinheiro, 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 leva a pessoa a, como a gente viu aqui, aquele que se apressa em enriquecer, infelizmente ele não ficará sem o que, irmãos? Sem o castigo. Bom, ainda aqui em Provérbios, no capítulo da frente, capítulo 29, lá no verso 20, vamos ver aqui mais um exemplo, né, de que às vezes a gente erra, nos tornamos precipitados, né, agimos com pressa, e a pressa tornando-se a inimiga de uma perfeição a qual Deus pode nos conceder. Provérbios 29, o verso 20, declara, tens visto, você tem observado, olhado, reparado, um homem precipitado, aonde, irmãos? Nas suas palavras, que fala assim, o que vem na cabeça, ele é precipitado, não pensa no falar. Maior esperança existe em um tolo do que dele. Irmão, tem gente que ela tem pressa para falar, ela gosta de falar. Como diria os outros, ela fala por quilos e ouve, sabe, por gramas. E, na verdade, o processo deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos sempre ouvir mais e falar menos. Talvez aí o porquê que Deus, ao criar a anatomia humana, criou 2 ouvidos e apenas uma boca. Nós deveríamos, no mínimo, irmãos, ouvir o dobro daquilo que a gente fala. Quem é que fala mais? Os homens ou as mulheres? Né? Cientificamente dizem que são as mulheres. Mas eu vejo que o problema não é nem o falar. Né? Imagine uma pessoa que trabalhe com vendas via telefone, telemarketing. Essa pessoa ela vai falar o dia todo, é o trabalho dela. E não há erro nisso, não há problema nisso. O problema não é o ato de falar, mas é o que se fala, para qual propósito se fala. Porque a maioria das palavras que falamos errado é a palavra da pressa. É quando falamos irados. É quando falamos quando estamos tristes. Quando falamos quando estamos decepcionados. Quando falamos, sabe, no momento em que fomos afligidos, que fomos atacados. Geralmente é nessa hora que a gente abre a boca para falar coisas que nós nunca deveríamos de haver dito. A gente acaba falando palavras essas que até anulam orações que fizemos, palavras que entristecem a Deus, porque vão completamente contrário àquilo que o Senhor prega, àquilo que o Senhor determina. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Até no curso Fé do missionário R.R. Soares, tem uma das lições do curso Fé que são as palavras. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que a palavra, a língua, né, a língua é o menor órgão do corpo humano, mas que pode levar uma pessoa para a perdição, para o inferno. O inferno. A Bíblia diz: olhe as naus, né, os grandes navios que são controlados por pequenos lemes.
E assim é a nossa língua, tão pequena, mas que às vezes exerce um domínio tão grande na nossa vida. Por quê? Porque a gente não pensa, nós perdemos o siso, sabe, no falar, sabedoria no falar. Uma das qualidades que distinguiram Davi, que o fizeram ter acesso ao palácio, para estar diante do rei. É claro que naquele momento, a qualidade que o rei mais precisava era de alguém que tocasse bem, para que o espírito mau saísse do rei, para que ele se achasse melhor. Mas o Davi não apenas sabia tocar bem o seu instrumento, mas ele tinha várias virtudes. E dentre todas essas virtudes, tinha uma que a Bíblia diz que ele era sisudo no falar. Ele tinha siso no falar. Ele pensava no falar. Nós temos, irmãos, que analisar nossas palavras. Um dia o Senhor Jesus disse: eu tenho-vos muito a te dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Antes de Jesus falar, ele pensava na estrutura dos seus ouvintes. Será que as pessoas que estavam ali para ouvi-lo estavam preparados para aquela palavra? Será que aquela palavra produziria vida, produziria paz, produziria edificação? A minha palavra tem que edificar, a minha palavra tem que trazer paz, a minha palavra tem que trazer amor, tem que gerar união. A minha palavra tem que promover a concórdia. Nós devemos ser pacificadores. A minha palavra não pode botar lenha na fogueira. A minha palavra não pode tiçar as pessoas, embravecê-las. A minha palavra não deve colocar e gerar dúvidas. Eu tenho que pensar na estrutura de quem me ouve. Na estrutura. Jesus disse: olha, eu tenho tanta coisa para dizer. É como se Jesus falasse assim, ó, no popular hoje, é como se Jesus falasse assim, ó, eu estou engasgado, tem coisa aqui que eu quero falar, eu gostaria de vomitar essas coisas, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir. Então Jesus falou assim: olha, eu entendo, eu percebo que falta-lhes ainda a estrutura. Então, já que vocês não estão preparados ainda para ouvir, então eu não vou falar. Eu vou esperar o momento certo. Irmão, no momento adequado, a palavra produz vida. No momento oportuno, a palavra traz paz. Agora, toda palavra dita na hora errada, pode até ser o certo, mas dita na hora errada, na forma errada, com a entonação errada, já pode gerar grandes problemas, já pode gerar graves situações. Não tenha pressa no falar. A Bíblia diz, vamos ler de novo aí, ó, versículo de número 20. Tens visto, você já observou um homem precipitado, com pressa nas palavras, que fala o que vem na cabeça, fala o que dá na mente? Maior esperança há de um tolo do que nele. Aí eu falo assim, tem mais chance de um tolo deixar de ser tolo, vencer na vida, do que uma pessoa precipitada nas palavras. Essa pessoa está acabando com as esperanças, ela está frustrando os seus planos, o seu futuro, a glória de Deus sobre ela, sobre os caminhos dela. Você já leu na Bíblia sobre o voto, irmão, por exemplo, de Jefté? Que falou para Deus, olha a pressa no falar, né? Ele pede para Deus a vitória numa batalha, numa guerra, e que se ele vencesse essa batalha, quando ele voltasse para casa, a primeira coisa que saísse de dentro da sua casa, ele apresentaria a Deus. Ele fala precipitadamente, não pensa do que está falando, vai lá e vence a guerra. E na hora que ele está voltando,
Diz a Bíblia que quem é que sai ao encontro dele, irmãos? A filha, a própria filha. Olha que coisa. E aí ele começa a chorar, e a filha entende que o pai deveria ter feito algum voto com Deus, tanto que ela diz: pai, olha, o que você votou a Deus, faz, o que você pediu para Deus, você tem que cumprir. Imagine, irmãos. Alguns teólogos dizem que era um sacrifício mesmo, imagine. Outros teólogos dizem que era ela nunca mais ter relacionamentos, poder se casar, permanecer pura, virgem a vida inteira. Mas dependentemente de uma coisa ou de outra, você veja que alguém acabou sendo punido, né, por causa de uma palavra dita com pressa. Alguém que teve a pressa de chegar, de falar, de agir. E nós temos que ter essa calma. Temos que consultar a Deus antes de falar, antes de determinar alguma coisa, para notarmos e percebermos se aquela realmente é ou não a vontade do Senhor. Bom, para terminar, irmãos, já estou no horário, Provérbios capítulo 20, lá na altura do verso 21, e aqui eu termino e a gente vai falar com Deus, né? Provérbios capítulo 20, verso 21. Entrando apressadamente em posse de uma herança. Então imagine isso, né? A pessoa, ela tomou posse de uma herança, de um dinheiro, apressadamente. Ou seja, apareceu de uma forma antecipada, surgiu facilmente, ela não lutou por aquilo, não trabalhou por aquilo, simplesmente ela entrando-se, olha lá, apressadamente, de posse de uma herança, no princípio, né, o seu fim, o que diz aí, ó, ele não será o que, irmãos? Bendito, ele não será abençoado. Deus falou assim, ó, cuidado, quando você, tipo assim, tem pressa em agir, em fazer as coisas sem pensar. Ele falou assim, imagine uma pessoa que tomou posse de uma herança, apareceu, ela ficou sabendo que tinha um familiar rico, morreu, deixou uma herança para ela. Essa pessoa, se ela começar a agir de uma forma precipitada, pode ser que ela gaste toda aquela herança, acabe com a herança e não garanta um futuro. Não foi o que aconteceu lá com o jovem rico, que pegou a herança do pai, saiu torrando tudo de maneira indevida, e na hora que veio a crise ao país, ele chegou a passar o que, irmãos? Fome. Por quê? Porque ele teve pressa em agir. Tem gente que tem pressa, irmão. A pessoa nem ganhou o dinheiro, já está gastando dinheiro. Ela conta com os ovos antes da galinha colocar esses ovos. Ela tem pressa em negociar, em agir, sabe, irmãos? Cuidado, porque aquele que toma posse de uma herança apressadamente, e ele começa a agir precipitadamente, pode ser que ele acabe com toda aquela herança, que ela invista até de maneira errada, equivocada. Lembra do rei Amazias, quando teve aquela batalha com os edomitas? O rei Amazias achava que o exército dele era pequeno, e aí ao invés de confiar no Senhor, a gente aprendeu lá em Isaías, aquele que crê, não se apressa. Aí ele viu o exército pequeno, a batalha por vir, ele pega 100 talentos de prata, paga os edomitas, paga o exército de Israel para lutar contra os edomitas. Só que o homem de Deus vai lá e fala, cara, não vai lutar com esse povo não, esse povo desagradou a Deus. Você acha que Deus precisa de quantidade para vencer? Tua atitude foi precipitada, você foi precipitado em ir lá e pagar esse exército.
pagar lá o exército de Israel para lutar com os edomitas. Você foi precipitar, quem mandou você fazer isso? Não, vai lá e dispensa eles. Aí ele falou, poxa, mas se eu mandar eles embora, eu já paguei. O que se fará, né, dos 100 talentos de prata que eu já dei, já investi? O homem de Deus falou, poxa, olha o que eu vou te dizer, rapaz. Eu vou te falar o seguinte, mais tem Deus para te dar do que isso. Se você ir com esse exército, você vai perder a guerra. Porque Deus não precisa de quantidade para a vitória. Deus precisa de obediência. Deus precisa de pessoas que creiam nele, que não se apressem. Você se apressou. Você viu o tamanho do exército dos edomitas. Aí você viu o tamanho do teu exército, né? Você pensou, não, eu vou contratar alguém. Eu vou pagar para alguém. E aí você contratou o exército dos israelitas. Mas o exército de Israel está desagradando a Deus. Então, se eles lutarem, vai ser pior. Só vai perder. Irmãos, e realmente ele dispensa, ele obedece ao homem de Deus, dispensa aqueles soldados e vence a batalha contra os edomitas. Se nós queremos vencer, irmãos, nós não podemos ter pressa em agir. Se você tiver pressa em agir, você vai investir errado, você vai gastar dinheiro errado, você vai tomar atitudes erradas, você vai ter um comportamento errado. E por quê? Porque, irmãos, eu não posso ter pressa no agir. Vamos ler de novo aí, ó. Capítulo 20, verso 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, né, o seu fim não será bendito. Então, irmãos, o fim não vai ser abençoado. Eu não quero tomar posse de uma herança, tomar uma atitude que lá no final, aquilo não seja bênção para mim. Eu quero que no final tudo produza para a glória de Deus. Para tal feito, é muito importante que você e eu, num ato de fé e obediência, honremos em tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra, diga graças a Deus. O que o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, disse? Quem crê, não se apresse. Eu sei que você crê, então peça para Deus paciência. Peça para Deus esta orientação. Não tenha pressa para nada. E que Deus abençoe.